A palavra de Deus diz assim: mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no guichê da coletoria. Jesus lhe disse: venha comigo. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. Preste atenção nesse verso. Então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi e outros convidados estavam ali, mas os fariseus e os mestres da lei queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus: porque vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Estou no verso 31 agora. Jesus lhes respondeu: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. E eles lhes disseram a Jesus, verso 33, os discípulos de João Batista estão constantemente jejuando e orando, e os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: será que os convidados do noivo vão jejuar enquanto estão festejando com o noivo? Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Verso 36. Depois Jesus usou esta parábola: ninguém corta um pano novo para fazer remendos em roupas velhas, porque se o fizer, estragará o pano novo sem melhorar a aparência da roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Verso 38. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Todavia, ninguém, depois de beber vinho velho, parece querer o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Feche seus olhos. Pai, nós te entregamos os nossos ouvidos e corações. A gente de verdade quer te ouvir agora. Nesse tempo que nos resta, fala profundamente ao nosso coração. Obrigado, Jesus, pela igreja Casa Viva. Obrigado porque a vida de Deus tem fluído dos corações, como prometeu o Senhor. É do interior de cada um que vai fluir rios de água viva. Que assim seja nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iniciamos hoje o terceiro mês da nossa estação Viver. No primeiro mês, nós focamos em viver as promessas. O mês de janeiro todo nós falamos sobre isso. O segundo mês, nós focamos em avivar a nossa relação com o Espírito Santo. E assim concluímos semana passada. A partir de hoje, nós vamos começar uma nova série com foco em conhecer Cristo e tornar Cristo conhecido, porque tudo tem a ver com Ele. Esse texto que nós lemos vai mostrar para nós hoje um pouco dessa mentalidade que nós queremos conversar com os irmãos até o domingo de Páscoa. Vamos falar tudo sobre Jesus. Tem tudo a ver com Ele. Esse texto para nós vai mostrar como o Evangelho ele é transformador. A religião que dominava nessa época que Jesus falou com Levi era o judaísmo. Judaísmo esse muito controlado pela religiosidade. E nessa época os religiosos tinham como hábito colocar fardos pesados nas pessoas. Se você ler o Mateus capítulo 23, você vai ficar horrorizado como Jesus bate forte naqueles que proferem leis quando eles mesmos não cumprem. É a famosa hipocrisia. É nesse ambiente que Jesus está conversando e chamando Levi. Um ambiente que Jesus estava era muito desanimador.
Nessa época que Jesus se encontra com Levi, tudo era opressão, era culpa, era pesado, mas até que chega Jesus com sua mensagem, uma nova mensagem, porque a mensagem de Jesus é leve, irmãos. Por isso ele tem autoridade para dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quem esteve na aula inaugural, eu trouxe um panorama judaico-cristã para você entender como que nasce essa cultura do discípulo, do aprendiz, do mestre. Porque Jesus diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo é um conjunto de interpretações que um rabino tinha do Velho Testamento e que ele impunha sobre os seus seguidores. Jesus está dizendo assim: eu também sou mestre, eu também sou rabino, mas vinde a mim, porque vocês vindo a mim, eu não vou lançar sobre vocês um jugo pesado. Vai ser um jugo suave, vai ser um jugo leve. É esse ambiente que Jesus está conversando. E a primeira coisa que Jesus faz aqui, irmãos, é chamar uma pessoa para ser seu discípulo. Jesus chega naquele cenário, num cenário extremamente religioso, muito pesaroso, e Jesus convida alguém para ser o seu discípulo. Jesus chama um homem chamado Levi. Levi era um cobrador de impostos, e é também o meu filho. Bonito, está aqui. Esse Levi talvez não entendesse porque Jesus o havia chamado. Porque, irmãos, ele era um cobrador de impostos, e naquela época Israel estava dominado por Roma, e Roma tomava os impostos dos outros países, a ideia era deixar aquela nação na miséria. E então Levi ia lá cobrar os impostos, e os judeus o tratavam como um judeu traidor. Gente que se colocava a serviço dos dominadores para oprimir o seu próprio povo. Então, os cobradores de impostos eram odiados, eles eram desconsiderados e considerados piores. Além de Jesus chamar Levi como um cobrador de impostos, além de Levi tomar os impostos das pessoas e mandar para Roma, ele ainda ficava com uma parte para ele. Já havia muita corrupção nessa época. Jesus chama um cara desse. Jesus chama esse tipo de gente, um traidor de Israel, para ser o seu discípulo. Jesus não só o chamou, pessoal, mas deu a ele uma nova identidade. Agora ele não se chamava mais Levi. Jesus mudou o nome dele para Mateus e deu a ele um propósito. Mateus, eu quero que você seja um discípulo meu. Eu quero que você seja um apóstolo meu, porque esse é o poder do Evangelho. Jesus faz tudo novo no coração de alguém, e a primeira coisa que ele faz é mudar a nossa identidade, o nosso DNA. Sabe como é que Mateus respondeu? Ele não resistiu àquele chamado, ele correu para Jesus. Sabe o que o texto diz? Ele deixou tudo para segui-lo. Ele não deixou apenas as coisas que lhe desagradavam, ele deixou tudo quanto representava a sua vida velha. Ele não esperou se formar para seguir a Jesus. Ele não esperou que o filho dele crescesse para seguir a Jesus. Ele não foi investigar se é verdadeiro ou não. Ele simplesmente correu para os braços de Jesus. Ele ouviu o chamado e não adiou a decisão. Isso é tão importante na vida cristã. Talvez você ainda não saiba disso, mas o dia mais importante na sua vida é hoje. O ontem já foi. O amanhã não te pertence. Você só tem o hoje. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o coração. Porque a gente até escuta,
mas a resistência do nosso coração, nesse lugar só o Espírito Santo vê. A Bíblia diz que imediatamente ele deixou tudo, inclusive a sua reputação, porque tem gente que tem vergonha de ir até Jesus com vergonha do seu passado. Não foi o que aconteceu com Levi. Ele deixou tudo, ele deixou inclusive o seu negócio corrupto. O problema não é trabalhar, o problema é a corrupção enquanto se trabalha. Ele deixou a sua segurança, agora de ser e de receber a proteção de Roma. Agora ele é um seguidor de Jesus. Ele deixou para trás suas vantagens, ele abraçou sua nova identidade. Aliás, identidade é um dos nossos cursos. Isso é evangelho, irmãos. Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. Isso é conversão, isso é ouvir Jesus te chamando e você obedecê-lo automaticamente e abraçar a sua nova vida, construindo um novo estilo de vida, porque Ele faz tudo ser diferente. Isso é o evangelho é transformação. A Bíblia diz que Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Percebe que tem um processo? Tem gente que escuta e nem se levanta. Ele se levantou. Ele deixou para trás algumas coisas e o seguiu. Porque com Jesus de verdade é assim. Ou é pegar ou é largar. Gente, não existe pluralismo com Cristo. Esse sincretismo religioso que a gente vive hoje, isso é tão complicado, irmãos. A gente vive somando. Jesus não é mais uma pessoa para somar a seu estilo de vida, não. Com Jesus ou é diminuir ou é multiplicar. Dividir jamais. Somar tem muito da nossa força humana. Por isso que quando Deus chama Abraão, Abraão tem que deixar a sua geografia para atingir a nova geografia. Você entende que para andar com Jesus no começo é perder? Porque com Jesus é assim, você tem que morrer para viver. Você tem que plantar para colher. Você tem que se humilhar para ser exaltado. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete. Levi gostava de festa, né? Porque ele queria já ir para a mesa, ele queria fazer uma festa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Agora imagina a cena, um cobrador de impostos, imagina o tipo de amigo de Levi, imagina, e Jesus está lá, gente, no meio dele. Jesus se encontra com Levi e ele é transformado. E sabe qual é a primeira coisa que Levi faz? Tendo a sua identidade mudada, ele dá um banquete para os seus amigos. Todos os colegas de trabalho, todos os amigos é convidado para este banquete. Eu larguei tudo e agora sou discípulo de Jesus. O que Ele está dizendo para nós? Eu estou sentando à mesa com o meu mestre. Eu quero convidar vocês para sentar à mesa com o meu Cristo. E por que eu digo que esse cara se converteu mesmo, gente? Porque evangelho não é para ser guardado. Evangelho é para ser compartilhado. Levi não guardou a bênção só para ele, mas ele repartiu a mensagem com seus amigos. Ele deu a eles a mesma oportunidade de ouvir o que ele acabara de ouvir. Levi estava feliz em contar para as pessoas que agora ele tinha uma nova identidade, que aquilo que ele estava perdendo não se comparava com aquilo que ele estava ganhando. Aquele que é convertido de verdade nunca vai ficar sozinho na sua caminhada cristã. Aquele que é salvo de verdade nunca vai ficar satisfeito em ir para o céu sozinho. Sabe, irmãos, é muito triste notar nessa história que as maiores perseguições foram dos religiosos.
O verso 30 diz: contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Quando eles deveriam de verdade estar vibrando com a empolgação do Mateus, agora novo convertido, o que eles fazem? Eles criticam. Talvez não entenderam ainda por que o Evangelho é perdão. Evangelho é perdão para quem mais precisa e é salvação para os que mais necessitam. Jesus dá uma resposta para eles. Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, até porque os justos não se veem justos. Jesus não veio chamar gente aliviada, Jesus veio chamar gente cansada. Porque quando a gente está muito bem, tudo fluindo, a gente não precisa de Deus não, irmãos. E aí é onde a gente tropeça, porque uma das orações mais poderosas que eu considero na vida cristã é: eu preciso de Ti, Senhor. Quem declara que precisa de Deus está reconhecendo alguma falta. Quem reconhece que o Senhor é seu pastor, reconhece que sem Ele não dá para viver. Quando João capítulo 5, João 15:5 vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Eu não me canso de dizer, se você faz muita coisa sem Jesus, então tudo que você faz é nada. Porque foi Ele que disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas eu faço um monte de coisa sem Jesus, então tudo que você está fazendo representa nada. Porque Deus não é o centro. A resposta de Jesus é essa: não são os que têm saúde que precisam de médico, sim os doentes. Quando Levi está com seus amigos e Jesus chega lá, o seu testemunho estava sendo compartilhado e tinha gente do lado de fora dizendo: esse cara aí não mudou nada não. Olha com quem ele está comendo. Esse mestre é muito estranho. Gente, quanta cegueira. Aí Jesus tem que confrontar os religiosos, dizendo: ei, não são os bonzinhos que precisam do Evangelho, não são os corretinhos, não são aqueles que estão tudo bem, tudo legal, que precisam de mim, são aqueles que admitem que são pecadores, porque só quem admite que está quebrado é que precisa de restauração. É só quem sai da negação de que consegue resolver pela força do seu braço é que de fato vai clamar. É por isso que a gente estimula a sair do modo reclamar para o modo clamar. E eu acho que tem poucos ambientes na sua vida que te inspira isso. Daí a importância da igreja. Um lugar que a gente não dá espaço para a reclamação. A nossa equipe, né, caminha mais perto de mim, sabe disso. Trouxe um problema para mim, baseado na falta, eu tenho que reprogramar. Eu disse: porque calma aí, você está faltando, mas o que é que já tem? O que é que Deus tem feito? O que é que Deus já fez? Não comece a resolver um problema pela escassez, porque Deus não está na escassez, Deus está na abundância. Deus está dizendo assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Talvez você não esteja enxergando a abundância que você já tem, mas não vem com essa conversa de que está faltando, porque a falta é o cenário perfeito para você dar o passo do pecado. Quando é que você peca? Quando você está insatisfeito. Quando é que você toma decisões erradas? Quando você está insatisfeito. Com uma pessoa insatisfeita, ela é perigosa. Por quê? Porque ela vai dar passos na sensação de falta. E quem é craque em fazer isso é o diabo. O diabo é craque em trazer a sensação de falta. Quando Cristo é tudo, quando o Senhor é meu pastor, e Ele diz: nada me faltará. Ah, mas eu posso compreender isso e passar pelo vale da sombra da morte? Pode sim.
Porque quem quer se livrar de tempestade ainda não entendeu que Cristo é o servo sofredor e que sofrimento faz parte da vida. Então não é se você vai sofrer ou não, é quão forte você está para ultrapassar, para vencer os seus sofrimentos, sem vitimismo e sem achar que você vence tudo pela sua força, nenhuma coisa nem outra. É na dependência e no posicionamento, até porque dependência é um posicionamento. Amados, o único homem que Deus não pode salvar é aquele que acha que não precisa de salvação. Quem não se vê como um pecador jamais vai sentir a necessidade de um Salvador. Só precisa de um Deus da provisão quem reconhece que está precisando de alguma coisa, e por estar precisando de alguma coisa vai sempre para a fonte, porque todos nós temos sim necessidades. Quem não se vê doente jamais vai precisar de um médico. Quando você passa uma semana sem considerar os 66 livros que Jesus, por meio do Espírito Santo, através de mais de 40 autores completamente diferentes, escreveram uma carta de amor para você, e você não considera o que ele tem para você? Não, leia mesmo. Leia meditando, leia deliciando-se nessa palavra, porque ele tem algo para nós. Sim, vida de oração, o que eu gosto de chamar de lugar secreto, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e em secreto. Todos nós precisamos de um lugar secreto. Amados, o que o texto vai revelar para nós aqui é algo muito extraordinário, é muito profundo, tanto para você que é um novo convertido, tanto para você que tem anos de convertido. Jesus faz uma declaração no meio desse contexto, e eu acho sensacional, porque Jesus ele sabe nos alcançar. Sabe quando a mulher samaritana está conversando com ele sobre água, sobre o poço, e Jesus diz assim: cadê teu marido? O que tem a ver, gente? Água com o marido da mulher. Jesus faz essas coisas com a gente. Aí ela diz assim: não teu marido não. Ele disse: dissestes bem, porque o homem com que tu vive hoje não é teu marido, já teve 5, né? Aí ela diz: vejo que és profeta. Queridos, Jesus vai dizer assim, no meio dessa conversa: ninguém tira remendo de uma roupa nova e costura em uma roupa velha. Opa, me ajuda a entender isso aí, pastor, que nem eu entendi. Se o fizer, vai estragar a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. Então, Jesus vai nos ensinar 2 coisas lindas nessa história. Primeiro, ninguém põe remendo novo em roupa velha. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que ninguém em sã consciência pegará uma túnica, uma roupa nova e vai cortar um pedaço caríssimo e vai colocar esse pedaço para remendar uma roupa velha. Isto é, não faz sentido receber Jesus, o novo, em pedaços. Não faz sentido você querer tirar um pedaço do evangelho. Isso não é evangelho. Mateus recebe um chamado, certo? E o que ele faz? Larga tudo e vai seguir a Jesus. Aí Jesus diz assim: agora eu vou te ensinar como ser Senhor da tua vida. E quem estava ontem lá no culto campal vai saber que eu falei resumidamente sobre isso, que tem muita gente querendo Jesus o Salvador e pouca gente querendo Jesus o Senhor. Porque para ele ser Senhor ele tem que governar, e para ele governar eu tenho que dar acesso. Jesus não rompe, você que tem que dar o acesso. Tem muita gente rejeitando o pacote completo de Jesus. Tem muita gente que não quer ser transformado, quer ser remendado. Fica satisfeito com um pedaço do evangelho na sua vida. Não, eu estou indo na igreja. E no resto da semana está fazendo o quê?
Não, eu ouço bastante a palavra de Deus. Tá, mas está vivendo o que da palavra? Alguns se contentam mesmo com coisas menores, gente. Sabe o que é que eu vejo no evangelho de hoje em dia? Não precisa de tudo isso não. Muito radical assim. Eu quero um pedaço do evangelho só. Me dá um pedaço desse evangelho, porque eu preciso curar uma enfermidade que está doendo muito o meu coração. Pode ser, tem pedaços para... Ou um outro pedaço para transformar o meu filho, que ele está me dando muito trabalho. Não se esqueça, Ele é o Deus que cura, mas Ele também é o Deus que muda. Ele é o Salvador, mas Ele também é o Senhor. Ele quer que você o ame. Desculpa, Ele aqui de 22 a 29. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha que texto forte. Efésios 4, 22. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então, amados, se você precisa de mudança, você precisa ter um encontro com Jesus. Ele vai mudar a tua identidade. Ele vai dizer o seguinte: comigo é o seguinte, eu tenho uma roupa nova para você, eu tenho um estilo de vida novo para você, eu vou liderar o teu casamento, eu vou te dar as dicas de como você vai cuidar das suas finanças, da sua saúde, dos seus dons, dos seus talentos. É isso mesmo, irmãos. É por isso que a gente tem que pregar a palavra de Deus, porque ela tem instrução para nós. Ele está nos chamando para isso. Ele quer que a gente viva uma vida transformada pelo poder que há no seu nome, do seu evangelho, que Deus está oferecendo para nós. Não é um remendo em uma das áreas da nossa vida. Ele quer nos transformar por completo, amém? Cristo está dizendo: eu vim para te transformar de dentro para fora. Eu vou te transformar por inteiro, porque eu quero te dar uma vida nova. Eu quero mexer com todas as áreas da sua vida. Até hoje algumas pessoas não conseguem entender o que mal fazia eu ser sanfoneiro de uma banda de forró. Nada, gente. E assim aconteceu com a minha vida. Meu pai, meus irmãos, meus amigos na época diziam assim: cara, mas qual é o problema você tocar forró? Nenhum, continuo tocando forró até hoje, do maior valor. Mas é que a mensagem mudou, sabe? É que os ambientes que eu estava não era muito legal, sabe? E chegou algumas noites, e era assim, era 3, 4 shows numa noite, não era? Quantas vezes eu fui para São Paulo, irmãos, ficar um mês inteiro tocando forró todos os dias. O Emanuel Gugel, dono do Mastruz com Leite, de toda a rede, mandava assim de 5 bandas para São Paulo. Vão passar um mês todinho tocando forró. E a gente ficava lá. Mas chegou algumas noites que eu chorava, porque não fazia mais sentido tocar para ver pessoas caídas, bêbadas, se drogando, homens traindo suas esposas. Não, eu não nasci para isso, cara. Muda a mensagem, muda o ambiente. Aí Jesus foi mudando tudo, porque Ele quer mudar mesmo de dentro para fora. Entenda, não é pieguismo, não é religiosidade. E olha que eu fazia parte de uma igreja que pegava firme, mas eu não saí porque me mandaram, não. Eu saí porque eu entendi, porque Jesus começou a mudar de dentro para fora. Talvez muitos de nós nos convertemos por uma crise. Talvez muitos de nós nos convertemos por causa da tradição familiar, ou por causa de um sofrimento na alma. Que bom que você correu para Jesus. Ele faz isso mesmo, ele é abrigo. Mas por favor, ouça isso. Talvez até hoje você está patinando na sua vida espiritual, porque lá no início você só pegou um pedaço de Jesus. Porque talvez lá no início você entregou uma parte de Jesus para curar, para te melhorar.
E você esqueceu que Jesus não é apenas um Cristo de solução, Ele é um Cristo de transformação. Talvez Cristo foi atrativo para você no começo, mas você não cultivou essa relação com Ele. E as pessoas querem fazer o quê? Ajustar o Evangelho às suas vidas. É o contrário, querido. São as nossas vidas que se ajustam ao Evangelho. Quando você vai se tornar um discípulo de verdade, precisa abrir mão da roupa velha. Não se satisfaça com a pequena melhora. Sabe por quê? Porque Ele tem abundância para você. Ele tem plenitude para você. E essa igreja tem buscado, proclamado, desejado, profetizado. Porque foi dito, foi proclamado. A nossa história traz rastros de escassez, de traição, de mentira, de abandono, de rejeição. Essas porcarias todas aí que são reais, mas que nos pegam. Só que com Jesus, gente, é diferente. Cristo é abundante. Cristo é Efésios 1:3. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Gente, agora a gente tem que aprender a acessar isso. A gente precisa aprender a lidar com o mundo espiritual. Você vai entender um pouquinho como a gente funciona como igreja, que quando a gente quer mergulhar num tema, a gente dá alguns mergulhos mesmo, porque não dá mais para ser superficial, entende? Nós passamos aqui 7 domingos falando sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, entendendo qual é o papel do capacete, da espada, do escudo, da sandália. Gente, a gente anda muito desprotegido. Por quê? Porque a gente não vê o inimigo de Deus agindo nas coisas. A gente até critica, ou a gente até entra no linguajar. Esse menino está com um cão nos coros, sabe nem do que está falando. E que a Bíblia diz que a gente não pode ignorar os seus ardis, até para falar com Satanás. Tem que saber se posicionar, gente. Senão ele dá rasteira mesmo. É ao nome de Jesus que todos os demônios se submetem. E você precisa estar armado com escudo, com a espada, com a couraça, com o cinto, entende? Isso é ajustar a nossa vida ao Evangelho. Ser discípulo de Jesus é ter um mestre que nos dá a ordem e nos chama para uma escola da vida, uma escola do discipulado. Discípulo é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Mas deixa eu te avisar logo, Ele tem abundância, Ele tem plenitude, Ele tem o melhor para você, Ele vai restaurar você, Ele vai cuidar de você. Ele não promete e não cumpre. Por fim, Jesus também diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Irmãos, em toda a Bíblia, vinho fala de alegria. Em toda a Bíblia, vinho fala da presença do Espírito Santo na vida de alguém que está sendo avivado e que tem uma nova unção, um novo poder, um novo estilo de vida. É isso que Jesus está dizendo para Mateus. Ô Mateus, eu estou te transformando. Muito bom sentar à mesa com você. Muito bom esse banquete. Mas Jesus vai falar profundamente ao coração dele e ao coração dos críticos. Porque, irmãos, se por um lado o Evangelho fala de abandonar o pecado para viver uma vida nova em Cristo, do outro lado, o Evangelho fala de um processo que fará você se tornar dia após dia mais parecido com Jesus. Esse processo se chama Espírito Santo, o fruto do Espírito, o poder do Espírito, o revestimento do Espírito. Tudo é vivendo por Ele. Por isso que Gálatas capítulo 5 vai dizer: se vivemos por Ele, andemos também como Ele. Se nos movemos com Ele, andemos com Ele. Como um vinho que quanto mais velho é melhor, quem anda mais no Espírito Santo será
melhor aperfeiçoado, provado e aprovado. Porque se você não está melhor a cada dia, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Se você largou tudo por Jesus e nada mudou, tem alguma coisa na sua relação com Jesus que precisa melhorar. Porque Ele garante, irmãos, é do seu interior que vão fluir rios de água viva. É dito que hoje no Brasil são 60 milhões de evangélicos, ou discípulos de Jesus, ou crentes, como você entende melhor. Mas me assusta que para cada um convertido no Brasil, 2 estão desviados. Que para cada um cristão verdadeiro, existe 2 que estão afastados. Por que isso, hein? Porque o evangelho só mudou uma parte da sua vida. É porque pegou o evangelho do remendo e não da transformação. Porque vive mesmo o relativismo de um mundo sem Deus. É mesmo, porque tem gente que não ajustou a sua vida ao evangelho. Tem gente que não quer mudança mesmo, não. Jesus quer que cada um de nós seja transformado mesmo, irmãos. Quando Jesus te chamou para você entregar a sua vida a Ele, você ouviu a palavra dEle e Ele quer te transformar por completo. Qual vai ser a sua posição hoje? Você está disposto a recomeçar, a ajustar a sua vida ao Evangelho de Jesus? Precisa ter Bíblia, irmãos. Desculpa, não tem como ser verdadeiro sem palavra de Deus. Não tem como ser verdadeiro sem vida de oração. Não tem como ser verdadeiro sem compaixão pelo próximo, sabe? Sem amar as pessoas. Não tem como viver isoladamente. Você precisa de uma família. Você precisa de uma família, igreja. Podem falar o que quiser, podem atirar o que for. Deixa de ser bobo, entende uma coisa: a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo, a igreja, ela está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. A igreja, ela é protegida, ela é amada, ela é singular. Não fica fora da igreja. Você escolhe a parte do corpo que você quiser. Toda família tem gente esquisita. Bem-vindo. Aqui também tem gente esquisita. A sua família tem também. E aí, vamos fazer o quê? Vamos amar, vamos ajudar, vamos cooperar, vamos suportar, vamos amar, porque só o amor é o elo perfeito, tá bom? Não é ser gente boa. Se for gente boa também não vai fluir, não. Tem que andar no Espírito mesmo, irmãos. Porque o perdão que você precisa não vem de você, vem do Espírito. O amor que você precisa não vem de você, vem do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, é bondade, é fidelidade, é domínio próprio, gente. A gente lida com tanta gente que não tem domínio de si. O que você vai fazer? Vai inspirar essa pessoa a andar no Espírito. O Espírito Santo nos enche para inspirar outros. Eu dou glória a Deus, irmãos, pela igreja de Jesus na minha vida. Mudou tanta coisa em mim, porque eu comecei a observar homens de Deus, eu comecei a observar famílias de referenciais que eu não tinha. Eu comecei a aprender com essas pessoas, porque para ser de verdade, eu preciso da palavra, eu preciso de humildade, eu preciso de oração, eu preciso da igreja. A gente tem que ser realmente mais radical nisso, num senso de pertencimento, sabe por quê? Porque o diabo não está para brincadeira, ele está matando mais rápido, ele está destruindo mais rápido, ele está esculhambando mais rápido. Então a gente tem que voltar a ser radical em algumas coisas. É verdade que por um tempo a radicalidade machucou demais, por falta de conhecimento, de excesso, mas tem que ser radical. Ou você, personal, não vai dizer para o seu aluno que ele tem que ser, bora rapaz. Ou você que é médico não vai dar uns puxão de orelha nos seus pacientes. Ou você que é professor não vai dar umas broncas nos seus alunos para dizer, vai estudar, cara. Por que a gente não pode dizer isso na igreja mais? Vamos dizer aqui na Casa Viva. A gente pega leve, tá, gente? A gente, né, assim, eu tenho essa voz um pouco mansa, mas Jesus pega pesado com você, né? Eu espero que você viva um evangelho radical.
Eu não quero estar na vitrine não, tá bom? Eu também tenho áreas da minha vida que eu quero mudar, que eu quero melhorar. Eu estou na mesma dependência que você. Agora eu não largo Jesus não. Deixo de orar, sem vontade, com vontade, lendo a Bíblia, não gostando de ler. É isso mesmo, faz parte. Sabe qual é o dia que você vai sentir assim, rapaz, eu acho que agora eu sou de verdade? Quando você começar a se deliciar na leitura da Bíblia. Porque hoje muito de nós lê a Bíblia igual toma um remédio, criança que fecha o nariz, né? Não quer nem sentir o cheiro da Bíblia. Ô, negócio ruim. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser doce. A palavra de Deus diz isso. Ela é mais doce do que o mel. Ela é infinita, ela é eterna. Mas do que ouro ela é fiel. O Salmo 29, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Vamos juntos, gente. Vamos ajustar a nossa vida ao Evangelho. Vai ter mesa, vai ter banquete, vai ter muita coisa boa. Mas Jesus está dizendo assim, ó, não dá para andar comigo com remendo não. Tá certo? Eu tenho novidade de vida. Você quer novidade de vida? Vamos viver juntos. Com família, com igreja, com palavra, com oração, com dependência de Deus. Amém? Fique de pé. Eu vou orar encerrando esse culto.